Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. E o Cão decidiu trazer um livro de filosofia do meu autor favorito, um dos, Arthur, xará dele, Schopenhauer, A Arte de Ser Feliz. Bom, hoje é dia 31, já a hora que esse vídeo subir, de dezembro, e eu decidi trazer uma reflexão, não muito longa, mas te incentivar a conhecer este lado de Schopenhauer. Vou falar do que se trata, farei daí alguns tons, umas citações, e no final quero fazer um agradecimento, porque esse aqui é o último vídeo de 2024. Então, bora lá! Se você aí já ouviu falar em Schopenhauer, com certeza você não associou ele à felicidade, porque ele é o pai do pessimismo. Sim. Aí você vai falar, tá, então como que ele escreveu um livro chamado A Arte de Ser Feliz? Por partes. Aqui foram escritos encontrados e esta obra foi publicada pós-morte, porque primeiro que ninguém imaginou que Schopenhauer tivesse em algum momento da vida se debruçado, pensado sobre o que é a felicidade. Afinal de contas, a vida para ele é sofrimento, resumindo bastante, porque este vídeo não é uma aula, não é para ser enfadonho de modo algum, é para te incentivar a, não sei se começar por aqui, mas se você já leu alguma coisa, gosta de filosofia, é um livro de máximas. Então aqui tem 50 máximas, eu irei falar sobre algumas delas, mas seria basicamente a receita para você ser feliz. Então, nada como o último dia do ano, o primeiro dia de quando você estiver vendo de já 2025, refletir sobre como eu faço para ser feliz. A felicidade é uma arte. E aí aqui, não vou nem mentir, tá, gente? Eu só separei assim alguns tópicos muito rapidamente para eu não perder, para o vídeo não ficar longo. Então aqui, a arte de ser feliz ou eudemonismo, guarde isso. A arte de ser feliz ou eudemonismo, tá? Aí você vai falar o que isso significa. Para o Schopenhauer, este eudemonismo é a arte de ser feliz, que está situada, presta bem atenção nisso, mas eu não vou me adentrar aqui, senão daí vai dar um caráter de aula de filosofia, que está situada entre os estoicos, irei ainda trazer Sêneca, e aos maquiavélicos, questão do estoicismo, como é vista a felicidade e como é vista a felicidade pro maquiaveliana. Basicamente, o estoicismo é você abdicar dos prazeres, vamos colocar assim, e a maquiaveliana é você conseguir sua felicidade à custa de seja lá o que for, passando por cima de quem seja. Ele não vê deste modo, ele vê que está entre essas duas questões. Pois bem, daqui, colocado isto, a gente tem que dividir, é uma subdivisão em duas partes, duas máximas que Schopenhauer coloca, que seria você atentar sobre o seu comportamento, sobre você mesmo, isso não é fácil, gente, e o segundo seria você atentar o seu comportamento em relação aos outros, o que também não é tarefa fácil, mas tá, posto isso tudo ele tá logo no comecinho, tá? Para daí você ir para as máximas entendendo o que ele tá falando, porque uma de certo modo vai puxando a outra. Posto isto, a gente tem o quê? Que em eu sabendo como me relacionar comigo mesmo, e eu sabendo como me relacionar com o outro, eu preciso entender qual é a meta para atingir a felicidade, para eu ser feliz, dentro da felicidade humana possível. Já tá difícil? Não, tá fácil, gente. Vamos lá, eu tô simplificando, tá? Professores de filosofia não me matem. E que meus lá da graduação não me vejam reduzindo a isso um pensamento schopenhaueriano. Enfim. Posto isso, aí a gente tem aqui muito claramente, isso está logo aqui no começo, eu nem dei a apresentação de quem é Schopenhauer, não, porque eu não queria que ficasse longo, mas a gente tem aqui, né, essa minha edição foi de quando do meu período de faculdade, eu me apaixonei por Schopenhauer logo na faculdade de psicologia, na verdade, depois filosofia eu me apaixonei. Ele nasceu em 1788 e ele morre, então a gente está falando de uma filosofia do século XVIII, final de XIX, porque ele ainda pegou e aqui a gente tem uma cronologia muito boa, tá? Ele ainda pegou a perda do Napoleão em Waterloo, ele morre, ele se muda em 1863 para Frankfurt e lá ele fica até morrer. Ele morre 4 anos depois que o Freud nasceu, 1860.
Pois bem, então aqui a gente está falando da arte de ser feliz, eudemonologia ou eudemonismo, que é o nome que dá, eles, como eu disse, escreve em grego, escreve em latim, faz várias citações a Aristóteles, ao rei Davi, a muita coisa, então ele é muito inteligente. Você vai falar, é difícil? Não, só agora se atente para isso que eu falei. Então, entendido o que é o eudemonismo para ele, já coloquei as diferenças, já coloquei você com você mesmo, você com o outro, a meta do que é possível, porque ninguém também, né, acreditou que um cara tão pessimista pudesse falar sobre a felicidade. Mas vamos lá, teve aqui essa introduçãozinha que o professor, esse ensaio do Franco Volpi está excelente, ele dá uma boa contextualizada de como esses manuscritos foram encontrados e foi finalizado como um livro, como uma obra. Aí aqui a gente tem uma coisa muito importante. Dito tudo isso que eu disse, e aí é nas palavras de Schopenhauer, né, que começa assim, ó, gente, a sabedoria da vida, entendida como doutrina, seria aproximadamente um sinônimo de eudemonismo. E aí tudo isso que eu acabei de falar. E aí tem, sim, ele elenca o que é necessário, e guardem isso. Em primeiro lugar, você tem que ter serenidade. Você tem que ter serenidade. E de que serenidade Schopenhauer está falando? Que é a sua capacidade, nas minhas palavras, a sua capacidade de discernir entre a alegria e a dor. Você tem que saber, não dá pra você ser tipo, um bobão, colocar assim, e nem só pra ó vida, ó céus, ó, que é basicamente a obra toda dele. Mas com todo o respeito aqui, que, né, enfim. Dito isso, se você tem esta serenidade de espírito, que é essa sua capacidade de curtir um momento de alegria e entender um momento de dor, vem o segundo, mas que não é menos importante, pelo contrário, ele é meio condição sine qua non para esta serenidade, é a saúde do corpo. A saúde do corpo, você tem que estar saudável. Se você não está saudável, você está doente, é impossível ter esta serenidade. E não tendo essa serenidade, que vem em primeiro lugar, depois a saúde do corpo, você não vai chegar na terceira, que é a paz de espírito. Porque alguém doente não consegue não ver a doença, não consegue não sentir dor, não consegue ter serenidade se o corpo está acamado, está adoecido. Então, assim, guardem isso, tá? E aí sim, ele deixa em quarto lugar a questão dos bens exteriores, mas ele não coloca isso como ponto principal, porque na verdade para você ser feliz só depende de você. Então tenha serenidade, e é o que eu te desejo para 2025, tenha muita saúde, né? Muita saúde. A mental é que ele vai mencionar isso, Freud leu bastante Schopenhauer, tá? A mental, mas aqui ele está falando do corpo mesmo, enfermidade física, e tenha paz de espírito. Faça o que for necessário para que você tenha essas três coisas, porque aí sim você terá uma chance de encontrar e ter esta arte da felicidade, né? Aqui. Então aí eu separei, bom, dito isso, ele já começa com os pés na porta mesmo, ele começa através de máximas. Então, são 50 máximas, umas mais curtas, outras mais... Tudo isso está aqui em 3 páginas. Às vezes ele se alonga, às vezes não, às vezes fica um pouco mais complexo. Ele cita muito outros grandes pensadores, Aristóteles, então Ética, Nicômaco, tá um monte aqui. Os próprios estoicos, ele vai citando muita coisa. Você vai falar, preciso dessa bagagem para ler este livro? Não, porque ele explica, quando ele escreve em grego, põe ainda entre parênteses, o pessoal que fez a tradução vai colocando, vai te situando. Algumas máximas são super curtas. Essa primeira nem tanto, mas, por exemplo, a máxima 2. A máxima 1 se resume, porque daí ele explica, e às vezes termina. Por quê? E já começa com os pés na porta, como eu disse. Por quê? Haveria de ser insensato preocupar-se sempre em usufruir ao máximo o presente, único e seguro, se a vida inteira não passa de um fragmento maior do presente e, como tal, absolutamente efêmera. Aí aqui ele joga a esse respeito ver máxima 14, então às vezes ele vai jogando de uma própria máxima para outra, mas basicamente a 1 é essa, é viva agora. É insensato a gente só pensar no agora? Não. Por quê? Porque é a única certeza que a gente tem. Aqui ele vai bater bastante também na tecla do tempo. A máxima 2 vem assim, evite a inveja. Vem uma frase em latim, aí ele cita Sêneca,
Cartas a Lucílio, que é o que eu vou trazer daqui do lado. E aí, assim, ó, nada é tão implacável e cruel quanto a inveja, e, no entanto, estamos sempre empenhados em suscitá-la com todas as nossas forças. Nos dias de hoje eu fico pensando, né, trazendo aqui para a atualidade, imagina ele vendo esse pessoal, vendo o Instagram e não sei o que, e vendo não sei quem feliz, não sei quem mais feliz. Não que a pessoa necessariamente vá ficar com inveja, mas acaba se sentindo mal. E aqui tem alguma máxima, que agora de cabeça não vou lembrar, que eu só separei algumas. Essa questão de se ater, né, que no vulgo as pessoas dizem, né? Vai ter gente que tá melhor que você, gente que tá pior, enfim. Mas as redes sociais fizeram uma coisa, né, que, enfim. Então tem isso também. E aí a máxima 3, por exemplo, sobre o caráter adquirido. Aí tem uma página inteira, às vezes as máximas são compridas. Isso aqui é bem interessante, ele meio que diz assim, ó. O caráter adquirido, ele vem com a prática do mundo, que é aquilo que as pessoas dizem quando alguém é elogiado como uma pessoa de caráter ou criticado por não ter caráter. Aqui eu vou me ater a isso, porque Freud, a psicanálise, vê de outro jeito essa questão, mas no sentido de como a pessoa te vê, você adquiriu isso através das experiências da vida, tal, enfim. Aí você vai falar, tá, beleza, então se eu for fazendo isso e isso, se você for seguindo isso, você tem todas as chances de ser feliz. Aí eu separei, vamos lá, 7ª, porque daí vai indo. Todas são muito interessantes, mas aqui eu não quero ficar lendo, só quero que você tem um panorama geral. Por exemplo, nessa página que eu tô, 28, 29, esse livro não tem nem 100 páginas. Olha quantas máximas em uma página só, tá vendo? Às vezes são só pequenas mesmo e outras vezes ele se alonga mais. A 7ª, refletir ponderadamente sobre alguma coisa antes de realizá-la. Porém, uma vez realizada e sendo previsíveis os seus resultados, não se angustiar com reflexões contínuas a respeito dos possíveis perigos, em vez disso, libertar-se completamente do assunto, manter fechada a gaveta que o contém, tranquilizando-se com a certeza de que tudo foi devidamente analisado e a seu tempo. Se ainda assim o resultado é negativo, é porque todas as coisas estão submetidas ao acaso e ao equívoco. E aqui ele tem muito claro, né? Tipo, é esse o jargão? É simples. Qual é? Decida, pensa, usa a razão, vê a possibilidade, as previsibilidades e larga de pensar. Você já fez, já pensou, já está resolvido, você vai ficar remoendo aquilo? Você não vai ser feliz. Até porque aí também ele lembra muito a gente o tempo todo. Tem coisas que não dependem da gente, que não deu certo, não foi positivo o resultado, teve o acaso no meio. E aí quem controla o acaso? E aí aqui também tem, no meio das máximas, ele explicando do tipo, como que você pode fazer para não ter um autocontrole, mas entender que tem coisas que não dependerão da sua vontade, ponto. Então é isso. Por exemplo, máxima 8, limitar o próprio campo de ação. Tá solto assim. Aí tem outras, a 16, por exemplo, ele cita de novo Lucílio, ó. Se queres submeter toda coisa, submete-te à razão. Então, se você quer entender tudo aquilo, use a sua razão, né? Não deixar as paixões aflorarem, enfim, isso é bem Schopenhauer. Tô aqui na 10, separei algumas mesmo. A 14. Ah, eu gosto muito dessa. Essa é o tempo, gente. Olha só, eu vou resumir o que ele fala. Ele diz que muitos vivem em demasia no presente, ele chama de levianos. Outros vivem demais no futuro, os temerosos e apreensivos. Tá vendo? Ele retoma meio que a máxima 1. Raramente haverá quem mantenha a justa medida. Ou seja, a gente nunca está no momento presente. A única certeza que a gente tem é o presente. E isso vai te fazer feliz. Curtir este presente, desde que você tenha saúde. Porque se você não tiver saúde, é que ele vai comentando, você não vai curtir o presente, porque o presente é dor, o presente é sofrimento. Então, você não vai ter a paz de espírito, você não vai ter a serenidade, e daí você não vai ser feliz. Isso. Aí a 14 eu gosto muito também. Aquele que mantém a calma diante de todas as adversidades da vida mostra simplesmente ter conhecimento de quão imensos e múltiplos são seus possíveis males, motivo pelo qual ele considera o mal presente uma parte muito pequena daquilo que poderia vir. Que é a experiência de vida, que é o clássico tudo passa, nada dura para sempre. Então assim, tá, aconteceu isso? Vamos pensar com cautela? Então ele aterra muito o pensamento e fica mais fácil mesmo de ser feliz do que um desespero. Aqui não tem nada de desespero, aqui tem alguém ponderado, utilizando da razão
excluindo que, principalmente a parte de saúde, que pode impedir você de ser feliz. E outras coisas que você faz sem nem saber. Então este livro é interessante, esta reflexão é interessante, com certeza. Máxima 16, qualquer, não é do xadrez, não. 16, gente, eu tenho que ler aqui, ó. Todos nós nascemos na Arcádia. Esse é o tom do livro, tá? Todos viemos ao mundo cheios de pretensões de felicidade e prazer, e conservamos a insensata esperança de fazê-las valer, até o momento em que o destino nos aferra bruscamente e nos mostra que nada é nosso, mas tudo é dele, uma vez que ele detém um direito incontestável, não apenas sobre nossas posses e nossos ganhos, mas também sobre nossos braços, nossas pernas, nossos olhos. Ele coloca isso, eu vou pular. A experiência vem em seguida e nos ensina que a felicidade e o prazer não passam de uma quimera mostrada à distância por uma ilusão. Aí você fala, tá ruim isso? Não, ele está colocando que nada é nosso. Só que o melhor, aí ele cita de novo o Aristóteles na Ética Nicômaco, e aí ele coloca, reconhecemos que o melhor que o mundo nos pode oferecer é um presente suportável, tranquilo e sem dor. Se isso nos é concedido, o que? Este presente que é suportável, que é tranquilo e sem dor. Ou seja, sereno, com saúde e com paz de espírito. Se isso é concedido, se você tem isso, e se a gente aqui, ó, e se sabemos apreciá-lo e cuidamos bem para não estragá-lo, ansiando sem trégua alegrias imaginárias ou preocupando-nos temerosos com o futuro, sempre incerto, que a despeito de nossos esforços depende totalmente do destino. Então, fique feliz e curta essa felicidade se você tiver um momento sem dor, porque é paradoxal, tá? Essa questão, eu vou chegar aqui no final e vou explicar a questão do ser feliz, não só por ele ser o pai do pessimismo, o filósofo pessimista, mas porque, assim, como é possível ser feliz se a felicidade em si não é possível, enfim. E ele escreve máximas dando isso. Mas aqui é bem claro, se o presente está suportável, é estar tranquilo e sem dor. Isso já é muito. Ter saúde e ter tranquilidade, isso já é suportável. Então é sorver este presente, aproveitar este momento, porque é um momento feliz. E não ficar projetando preocupações futuras, ou para quando, ou quando. Aqui está muito erro. Né? Ele não fala desse jeito tão vulgar no sentido do século nosso, né, 21. Mas no sentido, embora ele fale mais polido, é curtir o presente, não ficar esperando quando eu conseguir, quando não. Até porque aqui quando ele fala sobre a questão das idades, tal, que devo deixar para você ler, ele traz essa questão de o que eu quero agora, talvez não seja o que eu queira daqui a 10 anos, e o que eu quis um dia, talvez hoje eu já não queira mais. Então não dá para, e nem ficar supondo, aqui também ele bate bastante nessa tecla, de que a vida é eterna, porque a gente tem essa questão, né, de vai nascer e a vida é ad infinitum, né? A gente não pensa que a gente um dia vai morrer. Aqui os estoicos falam mais, mas como está entre o estoicismo que eu expliquei no início e o maquiavelismo, tem essa questão do o que é possível, a felicidade humana possível, o eudemonismo seria essa questão do encontrar essa medida certa. Pois bem, máxima que eu separei, 19, daí eu pulei umas coisas. Isso aqui eu gosto bastante. Não permitir a manifestação de grande júbilo ou grande lamento com relação a algum acontecimento, uma vez que a mutabilidade de todas as coisas pode transformá-la completamente de um instante para o outro. E não é assim a vida, gente? Isso aconteceu. Em vez disso, de novo, usufruir sempre o presente da maneira mais serena possível, pois isso é a sabedoria da vida. Depois eu tenho um outro texto, trarei para o ano que vem, sobre a sabedoria da vida, que é um texto dele mais completo. Não é necessariamente máximas, assim, aspas soltas, colocadas em ordem cronológica. Pois bem, então, usufruir o presente, essa sabedoria da vida, e sendo a sabedoria da vida, vai te fazer feliz.
Aí ele escreve, ele continua, em geral, porém, fazemos o contrário, planos e preocupações com o futuro, ou também saudade do passado, ocupam-nos de modo tão contínuo e duradouro que o presente quase sempre perde a sua importância e é negligenciado. No entanto, somente o presente é seguro, enquanto o futuro e mesmo o passado quase sempre são diferentes daquilo que pensamos. Sendo assim, iludimos-nos uma vida inteira. E dá para ser feliz sendo iludido? Se iludindo? Não, não dá, né? Máxima 20 está grifada, mas eu não separei. Máxima 23 eu gosto muito. Máxima 22 está aqui. A máxima 23 ele usa uma coisa assim. Na vida as coisas ocorrem como num jogo de dados. A pontuação de que precisas não saiu com o lance, tens de corrigir a tua habilidade, o que o acaso te ofereceu. Aí ele continua aqui, uma parábola análoga seria: a vida transcorre como um jogo de xadrez. Por quê? Porque se você joga os dados e não sai aquele número, corra atrás para bater aquela numeração que você precisa. Jogo de xadrez, quem joga, eu adoro. Você tem uma tática na sua cabeça no início do jogo, mas vai depender o decorrer do jogo da jogada do adversário. Porque dependendo, você traça um plano ali olhando o tabuleiro, mas dependendo da jogada, você tem que mudar a sua jogada. Então, nesse caso, o adversário no jogo de xadrez seria como o destino. Peraí, eu tinha pensado isso, mas isso eu vou ter que agora mudar porque o outro fez essa jogada. E aí assim vai sucessivamente. Então eu gosto muito dessa máxima 23 e aí ele vai se alongando nisso. E aí essa que eu tenho que ler para vocês, 25, e eu separei mais acho que duas só para terminar, vai ser mais em curta. Máxima 25, essa eu faço questão de ler este trecho aqui em vermelho, porque para mim resume bem. E guarde isso e reflita sobre isso que eu falarei agora do Schopenhauer para seu 2025 e todos os anos mais. Precisamos tentar chegar ao ponto de ver o que possuímos exatamente com os mesmos olhos com que veríamos tal posse se ela nos fosse arrancada. Quer se trate de uma propriedade, de saúde, de amigos, de amantes, de esposa e de filhos, em geral percebemos seu valor apenas depois da perda. Se chegarmos a isso, em primeiro lugar, a posse haverá de nos trazer imediatamente mais felicidade. Em segundo lugar, tentaremos de todas as maneiras evitar a perda, não expondo nossa propriedade a nenhum perigo, não irritando os amigos, não pondo à prova a fidelidade das esposas, cuidando da nossa saúde. Ao olharmos para tudo o que não possuímos, costumamos pensar: como seria se fosse meu? E dessa maneira nos tornamos conscientes da privação. Em vez disso, diante do que possuímos, deveríamos pensar frequentemente: como seria se eu o perdesse? Gente, isso aqui não dá uma virada de chave na sua cabeça para olhar sobre outra perspectiva. É isso que é o bacana da filosofia, é ir em busca, né, da verdade. Ele deixa isso bem claro, que esse é o grande segredo da felicidade, que é em busca da verdade, em busca da coisa como ela é. Quando ele inverte aqui, dá um sacode, por assim dizer, porque a gente está acostumado a dar valor quando perde. A maioria das pessoas é assim. Isso acontece no consultório, isso acontece fora do consultório, isso deve acontecer com algum amigo teu, isso já deve ter acontecido com você em algum momento da vida. Poxa, agora que perdi, percebi o valor? Sim, mas se a gente fizer o exercício antes, tenho, nossa, e se eu perdesse, como eu me sentiria, como eu ficaria? Você muda, aí você passa a dar mais valor antes de perder. Essa máxima para mim, ela, assim, daquelas que dobrei até aqui embaixo, falei, não posso deixar de ler. Você pode, acho que mais uma, porque aí vai indo, vai indo, vai indo. Máxima 32, ela é interessante também, ó. Pelo menos 9/10 da nossa felicidade devem exclusivamente à saúde. Por quê? Porque daí ele bate nessa tecla. Se 9/10 depende da nossa saúde, a gente não pode estar adoecido. Porque quem estiver adoecido não vai ser feliz. Então, isso aqui ele também bate bastante na tecla. Aí aqui, ó, pois dela depende, antes de mais nada, a serenidade do espírito.
Quando esta é presente, as condições externas mais hostis e desfavoráveis parecem mais suportáveis do que as mais felizes. Quando a enfermidade nos torna intolerantes e temerosos, dá para comparar a maneira como em dias de saúde e serenidade se veem as coisas e o modo como elas aparecem em dias de enfermidade. O que nos torna felizes ou infelizes não é o que as coisas realmente são no contexto externo da experiência, mas o que representam para nós no nosso ponto de vista. Sim, se você estiver doente, é aquela coisa, tudo tá chato, tudo tá ruim, você não tá com pique para sair, você não tá com clima de festa, você não tá com nada. Então não é o externo. Agora, se você tá bem, você tá com saúde, você vai ver com outros olhos essas questões todas. Então isso. E o que é que eu separei aqui da máxima 34? Ah, gente, isso aqui é bem bacana, vou terminar assim. Se olharmos para a nossa vida pregressa e verificarmos que diversos momentos de felicidade foram desperdiçados e outros de infelicidade ocorreram por nossa culpa, ou seja, se considerarmos o curso labiríntico e errante da vida, e aquele cita Goethe em Fausto, será fácil exagerar nas repreensões contra nós mesmos, pois o curso da nossa vida não é, de modo algum, obra exclusivamente nossa, mas é produto de dois fatores, ou melhor, de duas séries de eventos, e aqui ele explica de quais são esses eventos, que são as coisas que a gente controla e as coisas que a gente não controla, bem em linhas bem gerais, queria deixar isso claro. Enfim, a vida segue, você vai falar, tá, como termina? Máxima 43, vou terminar aqui. Quem foi generosamente dotado pela natureza não necessita de mais nada do exterior além do tempo livre para usufruir sua riqueza interior. Ele bate muito nessa tecla. Schopenhauer, na sua vida, ele acabou que, quando o pai dele morreu, ele herdou. Então ele teve muito tempo para pensar, para se dedicar aos escritos, enfim. E, na verdade, ter este ócio, por assim dizer, te permite curtir essas coisas. Ou seja, nos dias de hoje, viva de renda, porque aí você vai ter bastante tempo livre para você aproveitar o seu interior. E aí aqui, usufruir sua riqueza interior. Se isso lhe bastar, essa pessoa será realmente a mais feliz de todas as criaturas. Somente o interior, queria que ele aparecesse. Não dá, né? Meio da mudança. Somente o interior é a consciência e o seu estado constituem o eu, e é nele, exclusivamente nele, que residem o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. É dentro de você, não é fora. As pessoas procuram a felicidade fora. Se você também inverter isso e tomar posse, que depende só de você, você muda seu pensamento em várias outras questões da sua vida. Isso é o máximo, isso são máximas para a vida mesmo, para você seguir, enfim. Aí eu não separei mais nenhuma, embora todas sejam muito interessantes. Vou terminar com a 49. Esse vai falar que paradoxo de tudo que você disse, mas aqui ele mesmo explica. A definição de uma existência feliz seria uma existência que, considerada em termos puramente objetivos, com uma reflexão fria e amadurecida, seria definitivamente preferível à não existência. Mas ela, calma, presta atenção. Então, assim, a vida feliz seria não existir? Schopenhauer O cara escreveu tudo isso, mas daí na penúltima dá uma dessa, porque é toda a filosofia dele, mas calma. Dessa concepção, entre a vida feliz seria o não existir, ele coloca que deduz-se que nos apegamos a essa existência pelo que ela é em si mesma, e não apenas por temermos a morte. Isso, por sua vez, significa que desejamos vê-la perdurar eternamente. Como se sabe, a pergunta de se a vida humana corresponde ou pode corresponder a esse conceito de existência, minha filosofia dá uma resposta negativa. A eudemonologia, que é do que ele está falando, em contrapartida, pressupõe sem nenhuma dúvida uma resposta afirmativa. Resumo. Minha filosofia não é feliz. Não é feliz por quê? Porque existir não é ser feliz. Então, assim, não dá para alguém ser feliz existindo. Então, a não existência é preferível. Mas a eudemonologia, o eudemonismo, que é tudo isso que ele está falando nessas máximas, é possível. Então, aqui a gente tem até um eufemismo, um paradoxo no sentido de, não dá para fazer uma coisa, não dá para fazer outra. Então, não é que ele fez um recorte
Eu tenho para mim aqui pura resenha minha mesmo, Samantha, de que alguém que escreve isso é alguém que vê a vida de modo pessimista, mas em algum momento tem-se aquela janela, aquela fresta de luz que entra e você consegue analisar melhor. Então, até por isso, eu gosto muito dessas 50 máximas, porque é de alguém que viu a vida com um olhar pessimista por tudo que aconteceu. O pai dele tirou a própria vida. Ó, Vida de Schopenhauer por si só dá um livro. Em outro momento, quando eu pegar as outras obras, que eu só deixei alguns de fora e queria trazer essa reflexão pra gente. Tempo parou? Não, né? Gravo sem edição, vocês já sabem. Então vamos lá. Aí as 50, aí eu vou deixar para você ir atrás neste ano e dar uma chance para o Schopenhauer. Então vamos lá, gente. Essa é a indicação da última resenha do ano. São meus votos a todos vocês que estão aqui. Nós somos 2.007 pessoas. Até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, 20 para meia-noite, do dia 30 de dezembro. Eu tenho a agradecer vocês todos, desde o início do canal, principalmente desta época do ano passado até agora, em que os mesmos inscritos estão aí, me acompanham. O canal é nosso, é para ser esse bate-papo informal, tem resenhas mais polêmicas, resenhas menos polêmicas. No que sentido? É um canal que fala de literatura em geral, que eu faço análises psicológicas, que eu trago livros de filosofia, eu vou falar de política. Virando janeiro vai vir que vai vir mesmo, tem muita coisa aí que tá rolando e que eu vou trazer para o ano que vem. Eu quis para esse finzinho de ano a gente trazer essa reflexão, fazer meus votos sim a todos vocês que pensem sobre isso que eu falei e vão mais a fundo, não só agora, é que agora é um momento propício para esse tipo de reflexão, mas que carreguem isso diariamente agora no novo ano, né? Eu estava aqui pensando 2025, né? Já se foi o primeiro quarto de século do século 21, né? 25 anos já se passaram. Vale essa reflexão, vale esse questionamento, porque afinal de contas o que é a vida se não a gente ir atrás da felicidade possível? Eu agradeço demais a cada um dos inscritos, agradeço demais a cada um que clica e assiste e pensa, que chato, essa mina fala muito. Agradeço demais a todos os amigos literários que eu acabei fazendo graças a este canal. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui este ano todo e agora estão acompanhando essa despedida deste cenário. Eu né, farei 45 anos em março, então outros planos a vida trouxe para mim, eu estou muito feliz por isso, e guardem esta cena, tá? Quando algo novo que virá depois, quando o canal crescer mais. Mas esse canal não tem unboxing, não, gente, eu não suporto caixas. Não suporto caixas. Nem eu agora ganharia a mega da virada se você falasse, acha o livro tal. No meio dessas caixas, gente, não tem mais. Eu deixei meia dúzia de livros separados para fazendo umas resenhas. Vejo vocês ainda aqui deste cenário, na viradinha de 2005, mas a partir do finzinho de janeiro em diante, cenário novo, não vou contar ainda para vocês para onde, mas será muito legal, estou muito empolgada, daí sim fazer um bookshelf tour legal, poder arrumar minhas prateleiras, enfim, vocês foram, sem nem saber, fantásticos, principalmente no ano de 2023, quando abri o canal, e este também, os 2 anos, né, abri e continuei. Estou achando o tom nesse caminhar, mas fantásticos de terem feito-me companhia, de eu poder falar do que eu gosto, livros com gente que gosta, de eu poder falar de política com gente que gosta, de eu poder não ter sido um canal que tenha cindido ninguém, embora quando eu trago quando eu trago assuntos sobre política fica muito claro o modo como eu vejo as coisas, mas ao mesmo tempo eu não fico inflando para que haja briga, enfim, não gosto dessas coisas, é mais para que pensemos, porque eu penso quando eu escuto uma opinião contrária à minha, eu não saio solando ninguém, porque eu não acho que esse seja o caminho. Desejo saúde, tem nem como, né, depois de um livro desse, desejo paz sempre, paz mental, assim, não tem preço, saúde também não.
Desejo sonho, gente, porque a vida é sem sonho. Aí aqui estou falando, tá? Não é nem Schopenhauer, que ele nem vai tanto nessa linha. Mas sonho, porque se a gente não sonhar, e não estou dizendo sonhar e correr em busca, mas sonhar no bom sentido, né? Vale de quê estar aqui? E a vida é cheia de plot twists, a minha é de caplofts. Mais do que eu gostaria, mas assim, um bom livro a gente gosta de histórias com reviravoltas, enfim. E no final, ninguém nem sabe quando será e de que modo essa história vai terminar. Sigamos com esperança, muita fé e acreditar que dias melhores sempre hão de vir e que capítulos se encerram para que novos começam ou que novos tomos de uma mesma jornada. O Senhor dos Anéis está aí para contar isso, Star Wars também. Enfim, muito obrigada mesmo. Arthurzinho tá lá, hoje não gosta de mudanças, vai ser a segunda dele, tá com 2 anos e meio. E é isso, gente, senão eu vou ficar aqui falando, repetindo e o vídeo vai bater 40 minutos, eu não quero. A arte de ser feliz, vejo vocês em 2025 e muito obrigada a todos vocês. Última coisa. Gente, quem ganhou o vídeo de sorteio, me inscrevam até o dia 10 de janeiro, que dia 13 eu tô postando tudo e zarpando, tá? Ainda no começo do ano a gente vai falar de filosofia, vou trazer Confissões de Santo Agostinho, um pagão que virou cristão, uma história lindíssima de vida, trarei, né, em homenagem a vocês também, Cícero, Marco Túlio Cícero, sobre a amizade. Provavelmente só isso vai dar tempo, antes de eu encerrar, Sêneca, se der. Não prometo mais que isso, porque tá tudo encaixotado, é o que ficou de fora, não vai dar tempo de ler, enfim. Gente, é isso. Feliz novo ano, pessoal, para todo mundo. Feliz novo ano de 2025 e feliz ano para aqueles que não seguem o nosso calendário também. Muita paz interna para cada um de nós. Até 2025. Quer despedir? Se você puder comentar, deixar um like. Todos são sempre muito bem-vindos por aqui. E Arthurzinho tá se comportando, ano que vem vai ganhar uma poltroninha nova e vai apresentar os livros ao meu lado mesmo. É isso, gente. Até 2025.